Boa noite a todos aí, né? É, Acho que todo mundo me conhece, sou Marcelo, coordenador da Comissão de Direito Bancário, e a gente resolveu montar tá todo mundo ouvindo aí, tudo ok? A Sim. gente resolveu montar esse grupo de estudos para poder trocar umas ideias nessa época de crise, de pandemia, né? Para trocar uma ideia com relação ao papel dos bancos nessa crise, no papel dos bancos na economia, né? Para a questão de fomento, né? Ainda essa semana eu estava assistindo uma live com o ministro do STJ e ele falou o seguinte, falou que os hospitais de hoje, e que é o Fábio. Isso, é o Fábio. Ô Fábio, boa noite. Boa noite. E ele diz o seguinte, que os hospitais de hoje serão os fóruns de amanhã, né? Então, por exemplo, da mesma forma que os hospitais estão abarrotados, a hora que pós-pandemia, os fóruns vão entulhar também, vai ser uma corrida em busca de processo. Nós estamos vendo aí o trâmite desse projeto de lei, até está anotado aqui, 1179 de 2020, que flexibiliza um monte de coisa, dentre elas a questão de revisão contratual, né? Então, a gente vai assistir aí uma corrida ao Poder Judiciário que a gente nunca viu, sem precedentes, né? Então, eu falei, vamos fazer um grupo de estudos, vamos fazer uma discussão, uma sala de discussões com relação o que os bancos, as instituições financeiras podem fazer durante essa crise para aliviar a questão já da sociedade brasileira, né? Quer empresas, quer pessoas físicas, né? O que a gente tem visto atualmente em redes sociais, jornais, né? A questão é que o vírus se politizou, né? É uma guerra política com relação ao coronavírus aqui no Brasil. A gente vê partidários do governo, há sempre um exagero dos meios de comunicação, isso não passa de uma gripezinha, que a pessoa que está bem preparada não vai pegar, que enfim, que os efeitos vão ser mínimos. E quem é contra o governo é a tragédia total, o apocalipse, né? Vamos dizer assim, acabou o mundo nunca vai mais voltar a ser o mesmo. Então a gente vê que é uma politização do vírus no Brasil, né? Só que, vamos dizer assim, entra governo, sai governo, o que a gente assiste, principalmente quem está na área jurídica, e mesmo os empresários e tudo, toda a população, né? A gente vê que os bancos, eles nadam, assim, no mar, eles voam no céu de brigadeiro. Nunca tem crise para banco. Entra governo com viés de esquerda, tá de um jeito. Entra o governo com viés de direita, continua da mesma forma. E a gente vê que ano após ano os lucros só aumentam. O lucro de banco é a única coisa que, vamos dizer assim, que não se mexe no Brasil. Não tem controle de spread, não tem nada, né? E a gente assiste isso daí, o que a gente pode fazer? Aí veio o que a gente chama assim, o que eu costumo chamar, até nem eu costumo chamar, eu li, um amigo meu me falou e eu li isso, que nós estamos vivendo hoje a Terceira Guerra Mundial, né? Uma espécie de guerra biológica. Ou seja, não são armas que estão matando, mas é um vírus que mata e ele está causando um efeito, assim, é um efeito devastador, tanto quanto uma guerra, até pior. A gente vai assistir o pós-pandemia, um efeito pós-guerra, né? Aquele efeito de terra arrasada. E assim, o que vai se fazer para levantar essas pessoas, né? Empresas, pessoas físicas e tudo mais. Na área da legislação, se a gente entra no site do planalto.gov, a gente vê um arcabouço jurídico lá enorme com relação à Covid-19. Tem até uma aba específica lá, Covid-19, você ainda tem desde o decreto de calamidade pública até as últimas medidas provisórias editadas aí com relação à doença. E da mesma forma, se você entrar no hot site do Banco Central, também você acha uma série de medidas que foram adotadas pelo Banco Central para aumentar a liquidez do mercado, né?
Então, qual que era o intuito? Até, na verdade, eu até anotei que o Banco Central tomou várias medidas sem abrir mão da liquidez e da estabilidade do sistema financeiro para socorrer empresas e pessoas físicas, né? E aí, a gente vem na prática jurídica, né, na prática da advocacia, e a gente vê que muitos de nós têm clientes que chegam na gente e falam assim, mas estão liberando verba para banco, mas eu não consigo dinheiro. Eu não consigo renegociar dívida, né? Quantos de vocês, às vezes, não ouviu de cliente que tem dívida, mesmo dívida, parcelas de financiamento, as únicas parcelas vencidas pós-pandemia. E, na verdade, a gente vê uma dificuldade de renegociação de dívida e uma dificuldade de concessão de linha de crédito, concessão de novos empréstimos, né? Então, eu comecei assim, a ver isso aí na prática e comecei a me aprofundar um pouco nessa questão o que de fato estava acontecendo. O que esses clientes, quais eram as dificuldades, o que estava acontecendo, se de fato existia esse crédito, se de fato eles estavam sendo negados, né? Se essa taxa de juros tão anunciada pela grande imprensa, vamos cobrar taxa Selic, ou vamos cobrar um spread mínimo, se isso daí estava ocorrendo de fato. Então, eu comecei a fazer uns pedidos para clientes no seguinte sentido. Procura o banco, procura o gerente primeiro e fala que você viu a medida tal, que você leu no jornal e tudo mais. A gente já sabe qual que é a resposta. Ele volta e fala, o gerente falou que não tem crédito, não tem linha de crédito aprovada, enfim. N desculpas, né? Aí até o Dr. Natan, meu sócio, fez um ofício em nome do escritório e assinando junto, dava para o cliente já protocolar e formalizar uma situação já junto aos bancos, né? Uma coisa mais formal. E da mesma forma, não obteve resposta nenhuma, a gente nunca obteve resposta. E aí eu fui procurar, me aprofundei um pouco para saber se isso era uma questão mais regional, já sabendo que não era, mas vamos ver se é uma questão da agência centro de Rio Preto ou se é uma questão que já está evoluindo em torno de todo o país, né? E aí eu me deparei com uma pesquisa da ABMAC, que é a Associação Brasileira de Máquinas. Eu vou tentar, que eu não estou muito habituado com a plataforma, mas eu vou tentar compartilhar a tela dessa pesquisa. Vamos ver se eu consigo aqui. Vocês conseguem ter acesso à pesquisa aí? Então, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, ela fez uma pesquisa. E vocês veem que tem 85,8% da atividade produtiva registrou piora na atividade, né? 5% melhora e 9% não registrou impacto na atividade. Mas 85%, com o advento da pandemia, ela registrou uma piora na atividade, certo? Aí vem o pior. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar na tela aqui, para mostrar só mais uma tela dessa pesquisa. Vocês conseguem ver aí, ter acesso? Aí eles foram buscar por que as empresas estavam tendo dificuldades no acesso ao crédito. 42% das empresas, elas tinham como relação o banco privado. 90,6% a dificuldade de acesso era por crédito indisponível. Vejam bem, crédito indisponível, depois nós vamos falar sobre as medidas do Banco Central. Juros elevados, excesso de burocracia, atendimento ruim, não repasse de recursos BNDES. 31,5% das empresas que têm relacionamento com o banco público, também 84,6% crédito indisponível,
juros elevados, atendimento ruim e falta de garantia, né? E com cooperativas de crédito, que é 12,1% das empresas, 40% relataram que não tem dificuldade de acesso ao crédito, por crédito indisponível, juros elevados, excesso de burocracia, atendimento ruim e falta de garantia. Ou seja, né, nós estamos vendo que crédito indisponível e juros elevados impedem 90,6% das empresas de ter acesso a esse crédito com relação aos bancos privados, né? E aí a gente vem e entra no hot site do Banco Central para ver as medidas que estão sendo tomadas para disponibilizar crédito. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, boa noite. Desculpa entrar, né, no meio da reunião. Pode continuar, doutor Marcelo, fica à vontade. E nós vamos ver a questão Aí você vendo o hot site do Banco Central, você vai buscar a questão de onde que está, se o Banco Central está oferecendo ou não essa liquidez no mercado financeiro para poder repassar isso para as instituições financeiras. Aí você se depara com essa figura aqui. Você se depara com essa figura. Ou seja, medidas de liquidez, né, que estão sendo tomadas, que nós vamos entrar em detalhe. Ela acarreta um aumento considerável de crédito, de dinheiro para banco, e esse dinheiro, ele chega muito pouco na outra ponta de quem precisa. Então, você vê, na crise, os bancos precisam ter recursos suficientes para poderem emprestar para renegociar as dívidas das pessoas e das empresas afetadas pela crise, né? E com a crise, a indústria e o comércio diminuíram suas vendas e precisam de dinheiro para pagar os salários e os fornecedores. Com as medidas do Banco Central, os bancos têm recursos suficientes para todos. Ou seja, o Banco Central está falando que os bancos têm recurso suficiente para todos, né? Em cima do que eles estão falando isso? São várias resoluções editadas pelo Banco Central que, de fato, ocasionaram um aumento de liquidez no mercado financeiro na ordem de 3,2 bilhões de reais. 3,2 bilhões de reais, né? Sendo que 1,2 bilhões, não, trilhões de reais. Sendo que 1,2 trilhão é só com aquela medida, com aquela resolução que financia a folha de pagamento das empresas, né? Essa resolução do banco, eu vou até discorrer rapidamente sobre cada resolução, para a gente só ter uma noção global de quais as medidas foram tomadas pelo Banco Central. Então, a gente vê que são três polos, né? O Banco Central numa ponta, que visa assegurar essa solidez no sistema financeiro, mas também ela tem que tomar medidas para acarretar um aumento de crédito, né? Os bancos centralizados, que são o detentor do dinheiro e do crédito, e na outra ponta nós temos os necessitados, que são as empresas e as pessoas físicas, né? Que estão aí abrindo o bico, porque de fato, pelo que tem se mostrado, as medidas hoje o governador ele ampliou o confinamento social, a medida de quarentena até dia 31 de maio. Então, a gente está vendo que as medidas tendem a endurecer. Então, esse dinheiro tem que chegar na outra ponta de fato. Assim, eu já vi o ex-presidente falando que tem que imprimir dinheiro, e vários outros políticos também falando de várias medidas que têm que ser tomadas para aumentar essa liquidez. Mas as medidas, elas são tomadas. O Banco Central toma as medidas, de acordo com as resoluções que eu vou falar agora, só que a gente não basta tomar medida. Esse dinheiro ele tem que chegar na outra ponta. Porque vejam só, são 3,2 trilhões de reais de aumento de liquidez para a instituição financeira, sem qualquer contrapartida, sem qualquer fiscalização do órgão fiscalizador, da agência regulatória, que é o Banco Central. Então, o que a gente vê? A gente vê que, de fato, vamos dizer assim, é um raciocínio lógico. Você tem uma empresa. Boa noite, doutor. Prazer em ver você, gente. Desculpa chegar atrasado, viu? Não, tranquilo. Você tem uma empresa. Se essa empresa
ela entra dinheiro, como no caso a liquidez está entrando nos bancos, qual que é a reação lógica? É um aumento de lucro. Com esse aumento de lucro, esse dinheiro vai parar na mão de quem se não tiver fiscalização em contrapartida? De acionista e diretor, no caso de banco. É acionista e diretor. Então, dinheiro chegando com aumento de liquidez de 3,2 trilhões de reais, e na hora de repartir esse bolo, se esse dinheiro não chega na outra ponta, através de concessão de crédito ou de repactuação de dívida, de fato, eles vão virar dinheiro em bolso de banqueiro, né? Então, só para a gente discorrer aqui rapidamente, né? A única resolução do Banco Central, que é editada pelo Banco Central, que tem uma contrapartida e que tem uma fiscalização, é a Resolução 4.800, de 2020, que essa resolução do Banco Central é a resolução que dispõe sobre operações de crédito para financiamento de folha salarial, realizadas pelas instituições financeiras, né? Ou seja, é o Programa Emergencial de Suportes a Emprego. Essa resolução do Banco Central, ela é uma exceção a todas as demais, porque essa resolução, ela traz uma obrigatoriedade de spread zero, ou seja, não tem lucro. Esse dinheiro que chega nas instituições financeiras para financiar a folha de pagamento, ela é repassada para as empresas, somente sendo cobrada a taxa Selic, né? E nessa resolução, o Banco Fiscal se comprometeu a fiscalizar. Ou seja, se comprometeu. Eu vi até uma reportagem esses dias que, depois de uma série de medidas que estavam sendo tomadas, de uma série de reclamações junto ao Banco Central, eles falaram que estavam afim, o termo é esse, afim de fiscalizar. Não, então nós estamos afim, é muita reclamação, nós estamos afim de fiscalizar essa contrapartida, né? Mas, na verdade, a única resolução que impõe uma contrapartida é a Resolução 4.800, que diz respeito ao refinanciamento ao financiamento da folha de pagamento das empresas, que ela fala que o spread bancário, que é o lucro, tem que ser zero, ou seja, emprestar às empresas somente na taxa Selic e com a fiscalização do Banco Central, né? Aí tem umas outras resoluções que são resoluções interessantes para se citar, né? Você tem a resolução 4.795, são umas medidas do Banco Central que veja bem, ela parece até uma coisa espalhafatosa, mas que se tivesse uma seriedade, uma contrapartida de fiscalização, é uma coisa interessante, porque de fato nós vivemos uma época de exceção, uma época de pandemia, que é uma época, como eu disse, equivalente a uma terceira guerra, né? Ou seja, os efeitos do pós-pandemia vão ser uns efeitos de devastação, principalmente, quer na saúde, principalmente, e quer economicamente, porque, vamos dizer assim, vai ser uma terra arrasada. A Resolução 4.795, veja bem, o Banco Central, ele empresta dinheiro para as instituições financeiras, a grosso modo, ele empresta, ele repassa dinheiro às instituições financeiras, né, mediante garantia de letras em carteiras de crédito dos bancos. Ou seja, os bancos emitem debênture como garantia e, com isso, eles conseguem um dinheiro tomado de empréstimo do Banco Central do Brasil. Veja bem, isso daí também, se não me engano, 682 bilhões de reais eram estimados de empréstimos a banco, né? Outra resolução, a Resolução 4.782, que prevê critérios temporários para reestruturações das operações de crédito. Ou seja, a 4.782, ela fala o seguinte, que as empresas, elas podem renegociar as dívidas, né? Elas podem alongar essa dívida, ela ganha 60 dias de prazo para poder alongar essa dívida aí, né? E a 4.783, que também fala de repactuação de dívida. Veja bem, essas medidas, essas resoluções do Banco Central, a 4.782 e a 4.783, o Banco Central fala
que os bancos têm uma redução do adicional compulsório. Ou seja, é aquele compulsório que os bancos têm, os recursos que os bancos têm que deixar depositado no Banco Central. Então, há uma redução desse compulsório. Da mesma forma, também uma redução do RWA, que é chamado, que em português é ativos e ponderados pelo risco. Ou seja, expressa o risco das operações realizadas nas instituições financeiras, ou seja, um capital mínimo que a instituição financeira tem que deixar reservado no Banco Central. Isso tudo é reduzido para quê? Para que haja esse aumento de liquidez nas instituições financeiras, para que esse dinheiro possa chegar na outra ponta, que são os mais necessitados, né? E com isso vai. Essa redução do depósito compulsório de 31% para 25%, e depois, no primeiro momento, e depois de 25% para 17%, ou seja, são 14 pontos percentuais de redução do compulsório, que também resulta em trilhões de reais para as instituições financeiras, né? Houve uma expansão também de recurso, de captação com recurso de letra de crédito de agronegócio, para fomentar negócio para fomentar negócio no setor agropecuário também, né? Ou seja, houve a resolução 4.656 que autorizou as fintechs a emitirem cartões de crédito. Então são várias resoluções e várias medidas que foram tomadas pelo Banco Central para poder aumentar essa liquidez. E com isso foi esse aumento de 3,2 trilhões de reais no sistema financeiro, né? O que aconteceu? Esse dinheiro acabou não chegando, a sua maior parte. Houve, vamos dizer assim, esse receio de um aumento exagerado nos lucros dos acionistas, dos diretores de banco, porque a fatia tem que ser distribuída como lucro, né? E de fato, quem precisa do dinheiro não chegou na outra ponta, né? Então aí vem a pergunta: qual o papel que os advogados têm nisso tudo, né? O que nós podemos fazer com todo esse bolo aí que tá acontecendo, né? Pesquisando, nós achamos uma ação popular que foi interposta no Distrito Federal. Depois até passo o número para vocês. Ação Popular 10.22.484/2020, da 9ª Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, né? Que o advogado ele fala tudo isso daí, ele expõe, faz um estudo minucioso sobre todas essas medidas, essas resoluções tomadas pelo Banco Central e esse dinheiro que não chega na outra ponta por falta de contrapartida e por falta de uma obrigatoriedade imposta pelo Banco Central, né? Não tem fiscalização, não tem exigência de spread zero, não tem controle de spread. Veja bem, antes da pandemia, a gente falava de países da América Latina que controlavam spread, que o Brasil não controlava. Se nem agora, com a decretação de calamidade pública federal, há um controle de spread, você imagina então depois que vai voltar, vai ser muito pior, porque aí o sistema financeiro vai estar abastecido com esse dinheiro. E que se diga, esse dinheiro não é nenhum agrado que está sendo feito para as instituições financeiras. Isso aí tem que ter uma contrapartida, né? O princípio da moralidade, o princípio da moralidade do ato administrativo, ou seja, tem que ter uma moralidade para eles poderem, vamos dizer assim, aplicar esse dinheiro e chegar esse dinheiro onde tem que chegar. E o advogado entrou, então, com essa ação popular. Desculpa. Essa ação popular teve a liminar deferida, né, pelo juiz. Inclusive, vou até só ler os tópicos da liminar final, né? Então, essa ação popular foi distribuída contra o Banco Central do Brasil e contra a União Federal. E ela foi deferida para determinar que os réus adotem as seguintes medidas, né? Bacen e União. 1. Impedir as instituições financeiras que distribuam lucros e dividendos a seus acionistas e diretores, além do previsto mínimo pela Lei 6.404.
o que deverá ser observado enquanto editados atos administrativos pelo Bacen, que tenham por motivação a pandemia Covid-19. Ou seja, impedir a distribuição de lucros acima do mínimo permitido pela lei, enquanto houver a Covid-19, a edição de atos sob o fundamento da Covid-19. 2. Vincular o aumento da liquidez das instituições financeiras, em razão da edição das resoluções 4.782 e 4.783, a concessão de prorrogação de operações de créditos realizada por empresas e pessoas físicas pelo período de 60 dias sem a cobrança de juros e multa. Então, ou seja, esse aumento de liquidez ocasionado pelas resoluções, elas têm que ser vinculadas à prorrogação de operações de crédito, né, sem cobrança de juros e multa. Editar normas complementares àquelas já publicadas, com o fito de aumentar a liquidez das instituições e permitir a ampliação de oferta de crédito às empresas e famílias atingidas pela pandemia, vinculando-se à adoção de medidas efetivas pelos bancos para atender a finalidade dessas normas, né? Então, ou seja, editar mais medidas, além daquelas resoluções editadas, para que esse crédito, essa liquidez chegar na mão, principalmente, além das empresas, principalmente de famílias necessitadas, né? Porque esse auxílio de R$600, não vou nem comentar a fraude que ocorre, né? Mas R$600 de auxílio, em comparado a 3,2 trilhões de liquidez das instituições, né? 4. Impor aos bancos a suspensão das parcelas de créditos consignados concedidos a aposentados, seja pelo INSS ou pelo regime próprio, pelo período de 4 meses sem a cobrança de juros e multa. Então, veja bem a gravidade da situação. A liminar alcança até a suspensão das parcelas de crédito consignados por 4 meses, né? E observar na edição de novos atos administrativos a vinculação e a finalidade das normas, impondo às instituições financeiras a estrita observância de contrapartida a seus clientes para obtenção de benefícios junto ao Bacen. Ou seja, nas novas resoluções tem que ter a vinculação, ela tem que constar expressamente a vinculação e a finalidade da norma que ela está sendo editada, impondo aos bancos a observância da contrapartida a seus clientes para obtenção de benefícios junto ao Bacen. Ou seja, se quer tomar benefício junto ao Bacen, então que se cumpra a resolução. Essa ação popular, ela está tendo pedidos de habilitação como amicus curiae de várias entidades e vários sindicatos. Parece que entrou, se não me engano, o Sindicato dos Funcionários Públicos Federais, o IDEC e várias outras instituições de peso entrando como amicus curiae nessa ação popular. Ou seja, isso aí vai acabar virando uma grande coisa em favor do consumidor, é o que a gente espera, né? Mas o que nós podemos fazer agora, né? Porque apesar dessa liminar deferida, a sentença da ação popular, ela tem o efeito erga omnes, né? A sentença de procedência. E essa ação popular está ainda bem no início, com a liminar deferida agora. Parece que, eu não sei, o Natan até fez uma pesquisa hoje, parece que nem foi citado ainda, né? Não teve nem a citação do Banco Central e da União. Então, isso vai longe. Então, essa ação popular, o que eu quero dizer é que essa ação popular, principalmente o deferimento dessa liminar, ela traz uma esperança e uma ferramenta muito grande para servir de subsídio para nós que estamos aqui na outra ponta, né? Porque, de repente, a gente pergunta, o que nós podemos fazer aqui para lutar contra isso? Nós temos que pegar essa fundamentação e pegar todo esse arcabouço de legislação e no próprio hot site do Banco Central, que fala abertamente que o Banco Central está afim. Gente, mas afim, o Banco Central ele tem que, de fato, editar norma para fiscalizar isso aí. E para, de fato, cobrar que esse spread seja mínimo, né? Vocês viram na pesquisa da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos,
que um dos motivos para 90% das empresas não conseguirem crédito é a alta taxa de juros. Eu tive um cliente meu que vende equipamento de escritório, o coitado está fechando as portas, porque não vende. Como vai vender equipamento de escritório para quem? Ele foi renegociar a dívida, o banco enfiou um contrato nele, cobrando 6,5% ao mês. 6,5%, quer dizer, quase mais alto do que o que ele tinha. Isso é taxa de cheque especial. Como que é taxa de conta garantida, de caixa reserva, é mais barato que isso. E aí os caras querem enfiar um contrato de empréstimo de 6% ao mês, numa época de pandemia. Então, nós temos que tomar atitude para poder, primeiro, exigir que os bancos abram essa caixa preta, né? Que seja, vamos dizer assim, para que sejam transparentes, porque é o direito de informação. Até ontem estava falando com o presidente Marcelo Henrique sobre isso. É direito de informação do consumidor, saber se de fato eles estão aplicando esse aumento de liquidez para fomento de crédito, para repactuação de dívida. Porque muita gente não vai lá para fomentar a atividade. Hoje, o doutor Ednei, também eu conheço o doutor Ednei há muitos anos, que advoga também na área empresarial. As pessoas não vão atrás de fomento de atividade. As pessoas vão atrás de sobrevivência. São empresas fechando as portas. A gente está prestes a ver situações que a gente nunca presenciou. Quem quer ele é a Dani, não é a Gisele. Então, nós temos que, primeiro, eu entendo, né, o que eu proponho que a gente estude e faça, né? Primeiro, é uma exigência cobrar dos bancos essa transparência, né? Cobrar que eles informem se esse aumento de liquidez advindo dessas resoluções do Banco Central, se elas de fato estão sendo utilizadas para renegociação de dívida e para empréstimo, para socorrer as empresas e as pessoas físicas nessa situação, né? Caso esteja sendo concedido, qual é o spread que estão cobrando? Qual é o lucro que, de fato, está sendo cobrado nessas operações, né? Porque também não adianta você oferecer contratos de renegociação de dívida a 4%, 5% ao mês, isso não adianta, né? Sendo que a Selic está em torno de 3% ao ano, né? É a menor taxa Selic. Então, não adianta, tem que emprestar, ninguém está falando que tem que ser instituição de caridade, emprestar sem spread zero, mas que também haja, vamos dizer assim, um certo bom senso nisso. E segundo, tomar medidas efetivas em termos de acionar o judiciário, né? Vocês vejam, nessa ação popular, houve um dos deferimentos, a suspensão de parcela de cobrança de consignado. Tá? Cobrança de consignado. Quantos aposentados, uns tempos atrás eu dei uma entrevista, se não me engano, na CBN, falando sobre essa alteração de consignado, da legislação de consignado, de propaganda e oferta de consignado. Então, quantos consignados não existem, né? Quantos aposentados não estão nessa situação? Lá no escritório mesmo, tem casos que a pessoa tem 80%, 90% da renda comprometida, que chega lá nos 30%, 35% que não pode extrapolar, aí eles vão socando empréstimo com débito em conta corrente. Então, não pode consignar, não pode cobrar mais, tem que limitar nos 30% que é a margem consignada. Então, agora eu não vou fazer consignado, eu vou fazer empréstimo com débito em conta. Então, isso chega a comprometer 80%, 90%. Um dos pedidos, um dos deferimentos dessa liminar é a suspensão por 4 meses, sem cobrança de juros e multa dessas parcelas, né? E as outras medidas, né? Essas medidas que, de fato, vamos dizer assim, eu entendo, salvo, depois todo mundo tem a palavra aberta aí para discordar, mas eu entendo que isso gera essas medidas do Banco Central, que é uma coisa sem precedentes, tanto é que é sem precedentes, que é uma cifra de 3,2 trilhões de reais, que é quase, que está falando, uma medida, é 1,2 trilhão de reais, é 16% do PIB. Não sou muito bom em matemática, mas o que significa 3,2 trilhões? Né? É quase 50% do PIB.
Então, essas medidas, eu entendo, né, respeito a opinião contrária, que isso gera até uma obrigação de fazer por parte dos bancos para poder, de fato, aplicar esse dinheiro no mercado financeiro, na ponta de quem mais precisa. Esse dinheiro tem que chegar na outra ponta. E nós, senhores, nós somos instrumentos para fazer com que isso ocorra. Porque não adianta, está aí o direito. A gente vê aí, eu tenho saído pouco de casa até, trabalhando em home office, mas no pouco que eu tenho que sair, a gente vê filas e filas em frente às agências da Caixa Econômica Federal, atrás desse auxílio emergencial de R$600, né? Então, veja bem, eu não sei o que vocês pensam, mas são R$600 numa ponta, né? E 3,2 trilhões de reais de aumento de liquidez, né? Eu acho que essa balança ela tem que ser um pouco mais equilibrada, né? Então, na minha modesta opinião, não é necessário, às vezes, imprimir dinheiro, como estão muito economista e, vamos dizer assim, aqueles que no começo até da minha fala aí, eu estava falando da politização do vírus no Brasil, né? No Brasil, quem é a favor do governo é uma gripe. Isso aí vai passar logo. Quem é contra o governo é o fim, é o apocalipse, né? Então, eu entendo que nós não precisamos ainda imprimir dinheiro, mas nós precisamos fazer com que esse dinheiro que chegou nas instituições financeiras, ele seja efetivamente distribuído para quem mais precisa. E nessa hora, socorrer empresa, sim, empresa que precisa, muito micro e pequeno empresário, que eu não preciso nem aqui falar o que representa para o país, e também para as famílias que necessitam. Vocês viram aqui que eu li na decisão da liminar, que o juiz aqui federal fala em famílias, inclusive, né? Então, eu gostaria de deixar a palavra aberta aí para quem quiser opinar, quem quiser, para a gente discutir esse assunto e ver o que vocês acham disso. Porque, de fato, na minha opinião, assim, a fonte, a lei não falta. Por exemplo, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, nós temos resoluções editadas pelo Bacen e nós temos o dinheiro que chegou. Então, o que falta é mecanismo para fazer com que isso chegue na outra ponta, né? Então, a palavra está aberta aí para os senhores. Se alguém quiser falar, se alguém quiser perguntar, se alguém quiser discordar. Não sei se tem algum advogado de banco aqui. Bem que eu não estou metendo pau em banco, não. Eu estou só, como se diz, estou reportando, como diz um amigo meu, estou reportando fatos. Doutor Marcelo, estou percebendo que ninguém está pedindo a palavra, o senhor me permite? Claro. Doutor Marcelo De Luca, boa noite a todos os colegas, doutora Natália, aí representando a força das nossas advogadas, né, os colegas aí advogados, Natan, Jean, o Robson, tem aqui o Guilherme, o César, Mauro De Luca. Mauro De Luca é seu parente, doutor Marcelo? Mauro De Luca é meu irmão, professor do Instituto Federal de Araraquara. Maravilha, muito bom. Prazer, viu? É mais um sobrinho do Walter. Vartão, né? Estou vendo ali ele não colocou seu nome aí, oh meu Deus do céu, o Fábio. Não colocou seu nome aí, ninguém vai te reconhecer aí. Ô, Fábio, você está Lenovo. Doutor Adriano Marques, mais uma vez aí junto conosco. A Isamara também está aqui. E o meu querido sempre professor, doutor Odinei Rogério Bianchi, nosso conselheiro seccional, nos prestigiando. Você também, viu, Marcelo De Luca? Doutor Odinei aqui participando, aqui, esse professor em Direito Civil, mestre, né? Nosso verdade. Mestre. Né? Mas você sabe, é uma grande honra para mim, a presença de todos e do doutor Odinei, que eu conheci o doutor Odinei na época que eu advogava para o Banespa ainda, Banco do Estado de São Paulo S.A. Então você está velho, hein? Porque ele já tem vários anos já, hein? Pessoal, a doutora Natália nem conheceu o Banespa, ela já é Santander, não tem essa coisa de Banespa, né? O Adriano. Mas deixa eu primeiro assim, parabenizar pelo grupo, né? Agradecer pela confiança
na nossa subseção, está utilizando esta plataforma que nós adquirimos para ficar à disposição dos colegas de toda a nossa subseção e que possam fazer uso mais vezes desse meio, pelo menos neste momento de dor para muitas famílias, para muitas pessoas, de muita paciência, que possamos ter serenidade para passar logo e restabelecermos com toda aquela energia que é do nosso povo, da nossa região, dessa cidade de muito calor, né? Então, estamos juntos aí com a fé de que logo passará. Mas eu quero aproveitar, doutor Marcelo, sobre essa questão do tema, bancos e as pessoas, né? E sempre, quando vai tratar desse tema, os bancos com altos lucros e a sociedade pagando, né? É o dinheiro público que vem para o banco e volta para as pessoas para pagar juros para os bancos. Então, a minha pergunta que eu gostaria de fazer sobre esse tema, essa decisão que você fez referência liminar, de qual data e qual vara? Não sei se você falou. Isso. Essa decisão, até vou dar o crédito, ela foi uma decisão disponibilizada no nosso grupo da Comissão de Direito Bancário, né, Fábio? O doutor Samuel. Aí nós entramos no processo, o doutor Natan baixou o processo, inclusive. É uma decisão datada do dia 20 de abril, agora, né? É o processo número 10.22.484-11.2020.4.01.3400. É uma ação popular proposta por Márcio Melo Casado, inclusive é um advogado da área bancária que nós citamos até no livro nosso aí, contra União Federal, Banco Central do Brasil, Roberto de Oliveira Campos Neto, que é o presidente do banco. É uma ação recente agora. Qual a vara? Ela corre na 9ª Vara Federal da Justiça Federal, de Brasília, do Distrito Federal. Na capital. Na capital. Ela está tendo uma série, é um processo que ele está enorme já, ela está tendo uma série de... E contra essa liminar não houve interposição de nenhum agravo? Não, ainda não. Ainda não. Porque está tendo uma... nós até estamos acompanhando isso. Está tendo uma série de habilitações como amicus curiae no processo. O IDEC parece que hoje teve uma habilitação do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na ação, porque está causando assim, um interesse muito grande isso aí, né? Porque... Lá na ponta, lá para quem usa o dinheiro e precisa através do banco, qual é a consequência prática, ou se é que tem alguma consequência prática para o cidadão então, com essa liminar? Nós até estávamos discutindo isso hoje, antes da reunião. Essa decisão, eu acho que ela serve como um grande subsídio. Ela ainda não serve como assim, vamos dizer assim, um mecanismo prático para poder ser utilizado agora, vamos dizer, fazendo um exemplo meio grosseiro, com relação àquela ação popular do IDEC, das poupanças, né? Que todo mundo entra com cumprimento de sentença já direto, né? Porque já é uma ação julgada já é uma decisão procedente transitada em julgado. Essa, no caso, é uma ação popular que ela não é interposta contra os bancos, ela é interposta contra o Banco Central da União Federal. Porque o que ele busca aqui? Ele busca fazer com que haja nessas edições dessas resoluções uma contrapartida expressa. Olha, nós estamos liberando esse dinheiro tem que ser aplicado dessa forma, sob pena de acontecer isso. Então, vamos dizer assim, ela não tem um efeito prático imediato nesse mecanismo, mas ela serve como um subsídio muito grande. Ela é uma fonte, eu penso, porque ela traz uma série de questões importantes, que é justamente em cima dessa questão da moralidade do ato administrativo. Até o juiz, na própria decisão, ele cita que há uma falta há uma transgressão nesses princípios da administração, que é o princípio da moralidade, né, e o princípio da finalidade do ato administrativo. Porque, vamos dizer assim, as resoluções,
elas têm uma finalidade, né? Que é a finalidade justamente desse dinheiro chegar nas mãos dos consumidores, né? Por quê? Porque se ele gera um aumento de liquidez para os bancos e não está tendo uma ameaça para o sistema financeiro, né? Na questão da solidez desse sistema financeiro, né? Então esse dinheiro ele tem que chegar de fato na mão do consumidor. Por quê? Porque tem o princípio da finalidade, o princípio da moralidade do ato. Então, a gente tendo como subsídio esses princípios e a própria decisão de liminar, eu acho que a gente pode estudar mecanismos jurídicos para fazer com que isso de fato se aplique, né, vamos dizer assim, no nosso métier aqui, né? Nós temos um cliente que de fato que foi negado uma concessão. É lógico que isso aí tem que ser uma coisa, vamos dizer assim, tem que preceder de provas, né, notificações e tudo mais. Por isso que eu até entendo que poderia ser feito um ofício para as instituições financeiras. Esse eu acho que é o princípio de tudo, para eles explicitarem se de fato houve esse aumento de liquidez com as medidas e se eles estão aplicando esse dinheiro no mercado financeiro. E a qual spread isso está sendo aplicado, né? Então, eu não sei se é isso daí que você quer saber, mas eu acho que ela traz ela imediatamente, ela não pode subsidiar, vamos dizer assim, você não pode usar uma medida jurídica imediata usando a ação popular, mas a decisão em si, o fundamento dela, ela pode servir como subsídio para fundamentar inúmeros pedidos aí. Muito bem. Esse ofício trata desse assunto que você havia sugerido para que nós assinássemos em nome da subseção? Isso, justamente. Eu estou lá aguardando. Estou aguardando lá. Ah, não, sim. Eu tô pensando, eu não sei se alguém pode opinar sobre isso. O meu pensamento é o seguinte: eu acho que isso aí deveria dar início em termos de gerência regional, né? Gerência regional, porque senão fica uma coisa muito ampla, né? Por exemplo, você vai mandar um ofício para o Grupo Santander, para o Banco Santander Brasil, São Paulo, Brasil, sede, não sei. Eu acho que é muito amplo isso, e a ação popular já trata disso. Mas eu acho que a gente já deveria trazer essa questão mais regionalizada para a nossa região. A Gerência Regional de São José do Rio Preto, que já abrange as cidades vizinhas, né? Onde aí elaborar isso aí nesse sentido. Não sei o que vocês pensam disso daí. Porque isso é o início de tudo, né, penso eu. Você está provocando a instituição financeira, de uma maneira geral, né? Segundo ponto, você tem um caso específico, um cliente, né? Você pode fazer uma notificação em nome desse cliente já para a agência, né? E aí, o terceiro passo é a medida judicial. Muito bem. Estou lá à disposição, aguardando a proposta do ofício para nós encaminharmos. Não, eu agradeço. Eu acho que a subseção, ela, de fato, é que ela tem que tomar a frente disso daí, né? Porque ela tem a representatividade para falar, vamos dizer assim, em nome da sociedade em si, né? Para dar esse start, esse pontapé inicial. Eu não sei se os demais colegas querem fazer pergunta, podem fazer, mas deixa eu formular mais uma pergunta. Hoje, nós temos alguma medida judicial que poderia beneficiar as pessoas endividadas com os bancos? Como, por exemplo, um período de suspensão de cobrança de juros, prorrogação de vencimento de parcelas, por exemplo, com os fundamentos, com subsídio nesta decisão, nessa sentença de decisão de liminar? Não, eu desconheço. Não sei se algum colega aí tem conhecimento, eu desconheço. O que nós estamos fazendo, o Natan até elaborou um ofício, uma notificação, mas aí já são casos específicos para determinada agência, né? Que seria o segundo passo. Solicitando a prorrogação de dívida, né? Em cima, a doutora Odinei está deixando a gente com água na boca, o Adriano também. Solicitando prorrogação de dívida
junto a instituições financeiras específicas, né? Mas agora, a medida judicial em cima da ação popular eu desconheço. Não, com base, ou pelo menos pelos subsídios. Não, eu me expressei mal. Não com a liminar deferida, mas com subsídios utilizados lá na decisão da liminar, se podem ser aproveitados para um pedido de prorrogação de vencimento de pagamento de dívidas bancárias, ou a não cobrança desses juros, se existe alguma... Eu entendo que sim. Eu entendo que são subsídios fortes para poder embasar a ação judicial, né? Se isso aí vai pegar em primeira instância, eu não sei. Mas em sede de tribunal tem grande chance, grande chance. Eu penso que ela serve como subsídio e dá para embasar a ação judicial, sim. Aí é estudar um pouco mais a questão se isso aí tem efeito de você elaborar uma ação ordinária com pedido de tutela antecipada, ou se já seria o caso direto de uma obrigação de fazer, né? Porque se você analisar a legislação, ela é muito forte. Essas resoluções, elas são, além da força da resolução, também tem a questão da comoção por causa da decretação de calamidade pública, e também tem a questão dos valores envolvidos, né? Porque você vê, é muito dinheiro, é quase 50% do PIB, né? Então, eu estou até pensando em fazer de montar, no caso, fazer uma experiência e montar uma obrigação de fazer e encarar dessa forma. Fazer uma argumentação nesse sentido e soltar isso daí para ver, usando, que nem você falou, Marcela, usando essa questão, o subsídio da ação popular, né? Não a ação popular em si, mas o subsídio, toda essa fundamentação. Uhum. Os colegas, doutor Odinei. Marcelo, os dois Marcelos, o presidente e o de Luca, a Natália, o Natan, o Jean, cumprimento a todos. Peço desculpa por ter chegado atrasado, estava trabalhando. Aliás, acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como estou trabalhando durante esse período de pandemia. E agora já estou em casa e, desrespeitosamente, bebi uma dose de cachaça e estou bebendo uma cerveja na presença de vocês. Muito bom, acho que hein? pode, né? Deve. Se a reunião fosse presencial, não faria isso. Mas, meu querido Marcelo, parabéns pela iniciativa. Eu acho espetacular essas comissões que o Marcelo tem incentivado, cumprimento por isso também. Mas, sobre o tema, eu vou dizer uma coisa para você. Eu atuo nessa área contratual, fiz mestrado e doutorado na área contratual, e hoje eu sou um descrente da jurisdição prestada na área contratual. Eu não sei nas outras comarcas, e vocês podem, isso está gravado, e eu lamento a ausência, porque eu diria isso na presença deles todos. Os nossos juízes, nas varas cíveis de Rio Preto, todos, sem nenhuma exceção, não conseguem ir além do pacta sunt servanda nos contratos. Ponto. Eu temo até, inclusive, que eles possam aplicar o pacta sunt servanda num momento de excepcionalidade como esse que estamos. Porque não tem informação para ir além disso. Eu lamento, né? São todos partidários do Foucault. O que se diz contratado se diz justo, dizia o Foucault, lá no primeiro liberalismo francês, na Revolução Francesa, no Código Napoleônico. Eles seguem isso até hoje.
Então, essas discussões que nós travamos lá em torno da possibilidade de revisão do contrato, e eu diria que basta dar um passinho adiante, um só, para um segundo princípio, e aplicar uma cláusula do rebus sic stantibus. Simples, não precisa ir muito, não precisa de Código de Defesa do Consumidor, de resolução do Banco Central, nem excessiva onerosidade, nada disso. Basta um passinho adiante, adotando a teoria da imprevisão, já seria possível uma revisão desses contratos todos, sejam eles de consumo, sejam eles empresariais. Mas, sinceramente, na prática, eu respeito as opiniões em sentido diverso, duvido muito da possibilidade de sucesso com esses caras que nós temos aí. Repito, porque eles não conseguem ir além do que se diz contratado, se diz justo. Eles só aplicam o princípio do pacta sunt servanda. E o que eu vou dizer, o que é pior, hein? A pior das interpretações que alguém possa fazer do contrato, a interpretação literal. Então, cuidado. Cuidado. Ô, Rodrigo, prazer em te ver aqui. É preciso muito cuidado com o que nós possamos fazer em termos de revisão, resolução do contrato na esfera do judiciário. Muito cuidado. É o que eu penso. Desculpa o meu ceticismo. Tá? Essa é a minha opinião. É o que a gente... É desanimador até essas decisões, né, doutor? A gente se depara com isso, vamos dizer... você pode... às vezes até tem decisões e aí você até tenta fazer embargos de declaração, porque as coisas... A gente nem vai elencar aqui o que a nossa experiência, o que a gente tem visto por aí, né? Mas, de fato, o senhor tem razão com relação a isso daí. Por isso que eu falei que, assim, a minha esperança era que, vamos dizer, plantar uma semente aqui para tentar brigar em segunda instância, porque, apesar de que as decisões lá, né? Mas, de fato, o nível das decisões aqui em primeira instância, nessa área contratual aí, né? Não anima muito, né? Porque essas questões que nós estamos discutindo, queiramos ou não, elas são afeitas ao direito contratual. Pode ter uma especificidade de ser denominado direito bancário, mas nada mais são do que contratos bancários. E aí o sujeito se apega à interpretação literal de cláusula contratual. Cláusulas contratuais que, invariavelmente, elas são impostas, porque oriundas de contrato de adesão. É isso. Ó. A oferta é essa, você quer, pega, não quer, procura outro. É simples assim. Né? Então, os contratos bancários são assim, sempre foram assim. Nós não estamos falando de nenhuma novidade. Por isso que, na década de 80, quando, no final da década de 80, começou a se discutir na França, e no começo da década de 90, aqui no Brasil, a reformulação da visão da relação contratual no mundo moderno, com cláusulas, com contratos impostos pré-estabelecidos, aí vieram inúmeras novas visões e conceituais e principiológicas do contrato com o Código de Defesa do Consumidor. Num primeiro momento, a maioria aqui não testemunhou isso, eu testemunhei isso. Num primeiro momento, houve um grande apego àquela novidade e o judiciário intervia nos contratos
reequilibrando a relação contratual, limitando a ganância e a voracidade, principalmente dos bancos, limitando o spread, viu? Estabelecendo um spread de 20%. Imagina que eu tenho lá no escritório decisões que limitou o spread bancário a 20%. Né? Em pouco tempo, isso se diluiu. Eu não quero transformar os jovens que estão aí nos desesperançosos. Mas me contaram, eu acredito que não seja verdade, eu sou um homem de boa fé. Vamos ver se vocês acreditam numa história dessa. Que a competência de segunda instância, na época, para julgar esses contratos, era do primeiro Tribunal de Alçada Civil. Muitos aí nunca ouviram nem falar nisso. O Estado de São Paulo tinha vários tribunais. O Tribunal de Justiça de São Paulo, cada qual com suas atribuições próprias, as suas competências próprias. O primeiro Tribunal de Alçada Civil, o segundo Tribunal de Alçada Civil e o Tribunal de Alçada Criminal. Todos competentes de segunda instância. Estou falando isso para a moçada mais nova, viu? Os mais velhos eles sabem disso. E a competência de julgar as questões, as relações bancos-clientes, era do primeiro Tribunal de Alçada Civil. Me contaram que os bancos passavam nos gabinetes e perguntavam, eu não acredito que isso seja verdade, e perguntavam para os eméritos, então, juízes do Tribunal de Alçada, que eles não eram denominados desembargadores, qual era o local que eles pretendiam passar as férias, em qual hotel, e quantas pessoas eles gostariam de levar para as suas férias de final de ano, e anotava lá, e isso era aceito por alguns, por outros não, e a coisa foi degringolando, e hoje eu penso que toda aquela estrutura principiológica nova, trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, foi colocada debaixo do balaio. Né? Com outra exceção, o Código até por pressão da doutrina. A boa-fé objetiva, o Código Civil de 2002 ratificou, né? A responsabilidade objetiva com base na teoria do risco empresarial, ratificado pelo Código Civil, mas muito mais por pressão doutrinária do que por construção jurisprudencial. O que eu lamento. Era preferível que fosse o contrário para nós, os mortais aqui, que vivemos do lado de cá do balcão, no guichê do todo-poderoso Poder Judiciário. Né? Então, isso me fez me tornar um descrente na esfera contratual. Eu vou terminar essa conversa com um exemplo agora, de ontem, dessa semana. Alguns juízes no Rio Grande do Sul, eu acompanhei isso, clippings jurídicos, andaram, com base na teoria da imprevisão, revisando contratos de locação de comerciantes que estão impossibilitados de exercer a atividade lucrativa que eles exercem, empresarial que eles exercem, e alguns reduziram 70% o contrato de locação a pedido dele, judicial, mandando pagar 30%, outros mandando pagar 60%, foram cada qual lá no seu caso, revisando os contratos de locação, que me parece uma coisa bastante razoável. Eu tenho obtido isso para alguns clientes amigavelmente. Tenho pedido redução temporária de aluguel e os administradores de
as imobiliárias, administradoras de locação, têm concedido para os clientes amigavelmente. Consegui alguns, não foram poucos, não. E o TJ do Rio Grande do e o juiz de primeira instância do Rio Grande do Sul andaram dando. Pode pesquisar que vocês vão encontrar isso aí. Não durou 5 dias. O tribunal reformou com base numa teoria de que se invade a esfera da autonomia privada, você interferir na relação contratual, porque o magistrado não tem parâmetro para dizer se aquele aluguel nessas condições vale menos 20%, menos 30%, menos 40% ou menos 60%. E a coisa voltou do jeito que era. E esses pequenos comerciantes vão quebrar, porque não dão conta de pagar nenhum aluguel. O judiciário entende que isso é invasão de esfera da privacidade. A questão toda, no fundo, é o seguinte. A questão é ideológica. A questão ideológica tem a ver com o tempo que nós vivemos. O liberalismo jurídico dá sustentação ao capitalismo levado às últimas consequências na estrutura da sociedade. E nós vivemos de idas e vindas, historicamente, entre bases principiológicas liberais, ou mais liberais ou menos liberais, né? E hoje nós estamos abandonando uma teoria política trazida pela turma do Fernando Henrique, Florestan Fernandes e outros caras que pretenderam implementar no Brasil o neoliberalismo, que fracassou. E alça-se ao patamar mais alto hoje, é natural que seja assim, um liberalismo do Paulo Guedes levado às últimas consequências. Isso reflete na cabeça de quem julga. O cara que julga é esse sujeito que vê televisão todo dia, que lê jornal todo dia, que acessa a internet todo dia, né? E que tem levado esses princípios do liberalismo, levado às últimas consequências, para dentro do Poder Judiciário, que se diz contratado, se diz justo. E ponto. É o Foucault, reencarnado do século XIX para o século XXI. A vida é cíclica, inclusive na esfera contratual. Claro. E nós estamos aí para brigar contra isso. Óbvio. Você pode pegar qualquer esfera do direito que você quiser. Nós temos hoje um mundo punitivista. Punitivista. Se sair publicado amanhã no Facebook de alguém, ou no WhatsApp de alguém, ou em qualquer canal de comunicação social, sem nenhum fundamento, que eu assaltei um banco, ai de mim se eu não provar que não assaltei um banco. Se aparecer lá no... Imagina, se é assim, numa esfera tão sensível como essa, e que se desrespeita princípio elementar de direito, de presunção de inocência, você imagina um coitado que aparece na frente de um juiz com um contrato assinado. Onde ele vai? Meu filho, mas você não leu? Você não sabia que era assim? Como? É muito complicado essa relação jurídica que leva para a esfera do judiciário a análise de base contratual. Sempre foi, mas piorou muito. Sempre foi ruim, piorou muito. E quando se fala em bancos, então, tem aquele
aquele avião que passava lá pelo primeiro tribunal de alçada, que eu acho que ele não parou de voar ainda para as capitais do Nordeste, para os resorts do Nordeste, com as companhias que se quiser, com a quantidade de pessoas que se queira levar. Tá? Por que eu não falo que isso está acontecendo? Porque eu não provo. Então, para salvaguardar a minha possibilidade de ter que responder por uma ação penal por isso, eu falo assim, eu estou contando essa história, mas é hipotética, eu acho que é mentira. Se o Marcelo me denuncia lá, eu vou responder por um crime de denunciação caluniosa, por injúria, calúnia, difamação, e tudo quanto é tipo de apetrecho que os negros podem encontrar no Código Penal. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Agora, quer ver um negócio absurdo? Do ponto de vista jurídico, você está falando de banco. Você falou deles aí. Para mim, a maior aberração que se inventou no planeta, em termos de financiamento creditício, é algo extremamente necessário, que é o crédito consignado. O crédito consignado é algo muito interessante porque ele, do ponto de vista de circulação de riqueza, ele propicia acesso a um dinheiro que normalmente a uma classe que normalmente não teria acesso a esse dinheiro. Se ele não tivesse lá a garantia de que um preceito constitucional vai ser desrespeitado, ou seja, verba de natureza alimentar vai garantir que você não vai inadimplir esse contrato. Isso aí, e o pior, com autoexecução, que é extremamente grave, porque o salário de alguém, ou a aposentadoria de alguém que é empenhorável, pode ser abocanhada pelo banco para pagar um empréstimo que ele fez. Juridicamente, na minha concepção, isso é inaceitável. Isso é absurdamente inconstitucional. Mas eu não sou tão ingênuo a ponto de aceitar, de compreender que isso é um mal necessário. E um mal necessário exatamente para essa gente com que eu defendo, por base principiológica de formação constitucional, o descabimento dessa cobrança. Por quê? Porque senão o seu João, a dona Maria, a dona Cleusa, o seu Dinei, que também é aposentado, viu? Não ia ter financiamento bancário de tostão nenhum, porque banco nenhum ia dar dinheiro para ele, porque ele não tem patrimônio suficiente para garantir um eventual empréstimo, muito menos possibilidade de arrumar um fiador ou um avalista, um garantidor do seu empréstimo. Então, a gente, por razões econômicas, acaba abandonando princípios que não são muito caros, que é o caso, que é o que eu penso no empréstimo consignado. Eu acho o empréstimo consignado uma imoralidade total, né? E ainda tem um juro mais baixo e ainda é um juro muito caro para quem tem a certeza de que não vai perder nada, porque o sujeito desconta do salário e, se ele morrer, está embutido ali o seguro que ele paga que vai quitar aquela dívida para o banco. Então, discutir essas questões bancárias e pensar em judicializar isso, é preciso muita cautela antes de tomar qualquer medida judicializante. Sempre muito. É isso. Obrigado. Desculpa, falo muito, né? Vou parar. Nossa, senhor, obrigado pela intervenção aí. E só uma observação, o senhor falou que o mundo é cíclico e, de fato, né, podia voltar aquelas decisões de limitação de spread, né, 20%, juros de 1% ao mês, né, capitalização, né? Tivemos muitas. Não, e dentro disso que o senhor falou, eu também não vou, não quero ser processado também. Mas uma vez a gente estava numa reunião no banco, na área gerencial, comercial, e lá em São Paulo, no centro administrativo. E eles baixaram um painel falando da composição do Congresso Nacional, né? E aí todo mundo queria saber, mas por que a composição do Congresso Nacional, o que isso interessa, né?
Aí eles falaram da seguinte forma: isso interessa para fins de lobby, ou seja, nos próximos X anos, nós temos garantido a legislação assim, assim, assado. Aí uma pessoa falou assim, mas e o judiciário? Né? Aí a resposta foi a seguinte, se você que eu ouvi, a resposta foi a seguinte, não há um caminhão que não resolva. Né? Então, aí, caminhão do quê? É um caminhão carregado. Né? Então, a gente vê que, de fato, né, é uma coisa complexa isso daí. Né? E só para finalizar, essa questão dos consignados, da impenhorabilidade do salário, eu vi, esses dias atrás, eu vi uma decisão num pedido de desbloqueio de salário, não tinha nada a ver com consignado. Era um bloqueio de salário e um pedido de desbloqueio, o juiz decidiu retendo 35% com base na lei do consignado, falando que se o consignado pode, o salário também, mesmo quem não tinha o contrato, pode, o salário tem que responder os 30% de contrato, mais 5% de cartão de crédito. Né? Então, é uma coisa totalmente deturpada. Né? Você vê o caminho inverso que a coisa faz. O caminho inverso. Se o banco pode descontar o consignado por ter autorização em lei, por que eu não posso penhorar aqui que é uma dívida tal qual aquela do consignado? É isso. É o caminho inverso, é a distorção do negócio. E nós vamos entortando a vida. Essa que é o fato. Doutor Marcelo De Luca, se me permite, eu não posso perder a oportunidade de aprender com o nosso professor, doutor Odinei Rogério Bianchini. Claro. Odinei, você falou que teve decisão no sentido de que o juiz não teria autorização na lei para definir se a redução do aluguel, ou enfim, de uma obrigação possa ser 30%, 40%, 60% em razão dessa situação de pandemia que o devedor desta obrigação está passando. Bom, tem algum fundamento para que se peça isso, mesmo que os tribunais tenham adotado alguma outra teoria, como você apresentou? Tem fundamento nenhum, Marcelo. É o contrário. O fundamento, a base principiológica é em sentido contrário. A imprevisibilidade autoriza a revisão do contrato e até a resolução do contrato, que é muito mais grave. Né? Agora, pelo que eu entendi, embora eles não tenham, isso não esteja muito bem fundamentado, é o entendimento que se aplica nos contratos de seguro, que você conhece bem, que tinha a cláusula de exclusão de responsabilidade se o dano se desse por força maior. E eles estão interpretando que, porque se trata de uma questão de força maior, e não se pode rever esse contrato, na medida em que essa força maior atinge também a outra parte contratante. Ou seja, é uma interpretação às avessas da teoria da imprevisão, tal qual a interpretação das avessas do princípio da impenhorabilidade quando se autoriza a penhorabilidade com base no crédito consignado. Entendeu? Aquilo que serve para isso, serve o caminho traçado na ida, ele serve para a volta também. É o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tem um monte de ditado popular a respeito disso. Mas, do ponto de vista jurídico, isso é muito preocupante. Que o cara tem um raciocínio tão prosaico assim. Né? É isso. Marcelo, é momento histórico. Depois que eu vou confessar para vocês aqui, daqui 7, 8 meses, talvez, eu completo 40 anos de advocacia. 40 anos é um tempinho razoável, viu? Fazendo isso todos os dias, 10, 12 horas, às vezes mais horas por dia, pode incluir aí muitos e muitos, se não a maioria, sábados e domingos, e feriados também.
E já vi essas idas e vindas de entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, eu não poder mais. Mas muitos, em todas as áreas do direito. E a área contratual, a área bancária, sempre foi uma área muito sensível a essas transformações a partir de concepção de política econômica momentânea. Hoje, e vai ser assim por um tempo ainda, é esse liberalismo levado às últimas consequências que o Paulo... Eu não estou dizendo que é ruim, que o Paulo Guedes quer implantar. Talvez seja boa, não sei. Não estou questionando isso. O que eu digo é que essa possibilidade de você discutir o contrato bancário ou não, não importa, com base em teorias que fuja da base pré-estabelecida com uma visão literal do contrato é muito difícil. Muito difícil. Por isso que eu tenho muita cautela quando alguém me procura para... Olha, eu quero rever esse contrato aqui. Meu amigo, vamos analisar isso aqui. Se eu consigo negociar um acordo, eu faço isso antes do julgamento de qualquer ação. Hoje, tranquilamente. Mesmo que eu esteja representando um mega hipossuficiente na relação contratual. Como de ordinário é o cara que contrata com o banco. Para mim, o cara que contrata com o banco ele não é hipossuficiente, não. Ele é um mega hipossuficiente. Porque o hipossuficiente, de fato, como eu sou, nem vai lá no banco. Aqui, ó, eles não me pegam nunca. Então, muito cuidado. Os caras têm uma visão muito estreita da relação contratual. Eu não sei por quê os caras não conseguem analisar que por trás de qualquer relação contratual tem uma relação humana. É isso que... Mas a relação é econômica. Não, a relação não é econômica, ela é humana. Não vem dizer que uma relação de um locador com um locatário, de um banco com um cliente, seja só uma relação econômica. Há um relacionamento humano além disso, que nunca é analisado dessa ótica. Porque se for analisado dessa ótica, 99% dos contratos que estão andando aí no mundo eles são revisáveis. Todos. Mas não é o que pensa, não é o que se tem aí. Tem gente que... você perguntou, uma dessas decisões é a respeito da não redução da alocação, é ditada com base na teoria da segurança jurídica. A tal segurança jurídica agora serve para tudo. Vocês não são do tempo da casca do ipê roxo. Uma época inventaram que casca de ipê roxo sarava tudo. Sarava câncer, hepatite, dor de cabeça, tudo, sarava tudo. A teoria do princípio da segurança jurídica é bonito você falar assim, não, mas isso fere a segurança jurídica. Bonito. Mas isso fere a segurança jurídica. Tudo agora é segurança jurídica. Em nome da segurança jurídica se pode tudo. Vou dizer uma coisa para vocês. É um cara que não era jurista, não. Ele foi um dos pais, um dos fundadores dos Estados Unidos, chamado Benjamin Franklin. Ele falava assim, quem abre mão de liberdade em nome de segurança não merece nem uma coisa e nem outra. Tá. Então, eu ainda fico a favor
da liberdade jurídica e não da segurança jurídica. Isso serve para contrato também, viu? Porque se alguém contrata com banco ou com quem quer que seja, sob a amarra de um estado de necessidade, com uma imposição que não lhe permite discutir a base da estrutura negocial, liberdade ele não teve. E um dos princípios contratuais é a liberdade contratual. Né? Irmã gêmea da autonomia da vontade. Porque se você não tem liberdade contratual, de que vale a tua autonomia da vontade? Nenhuma. Se o que se diz justo e diz contratado, eu posso fazer um contrato com você para que você carpa o meu quintal todos os dias em troca de 4 chibatadas. Então, os caras não se apercebem dessas coisas. Eles não vão além, eu vou voltar no começo da conversa, eles não vão além do pacta sunt servanda com interpretação literal do contrato. É o que eu sinto. Né? Eu gostaria de discutir isso com eles. E discuto com qualquer um, não tem problema. Porque nós temos que... tem uma coisa que nós não podemos fugir daquilo que é a realidade que nós vivenciamos no dia a dia. Todos aqui têm a sua experiência. Terrível. Revisão de contrato e resolução de contrato. Meu Deus. Eu vou falar ao contrário. Esses dias, quando contestei uma ação que o sujeito promoveu um pedido de resolução do contrato, eu virei para o cliente e falei assim, faz um acordo, você vai perder isso aqui. Não faço. Tá bom, então vamos contestar. Aconteceu. Se a sentença foi favorável a ele. Ele falou assim, não te falei que eu tinha razão? O juiz é uma besta. Eu ganhei a ação, viu? Uma besta. Não sabe nada de contrato. Cair na mão de um que sabe um pouquinho assim, vai ser reformado lá, lógico. É que também passa, viu? Então, olha, discutir. Eu marquei, viu? Eu vou ver essa ação popular aí. Essa questão protecionista contra banco no âmbito do judiciário, meu Deus, dura pouco, hein? Vamos ver se liminar quantos dias ela dura. Marcelo perguntou, já recorreram? Não foi nem citada. Não que recorrer, ela cai. Ainda mais em ação popular, viu? Sabe por quê? Sabe como é que se olha para a ação popular? Vocês já propuseram a ação popular? Marcelo deve ter proposto algumas ou contestado outras. Tem. O cara olha... Tem duas coisas no judiciário que não servem para nada, que é desmoralizada. Odinei. Coisa número 1. Odinei. Falar. Deixa eu ver se eu corto você. Espera um pouquinho. Deixa eu dividir com os colegas aqui isso que ele vai falar, né? E vocês já perceberam quantos copos ele já tomou ali, né? Para dar um tempo também. E aí, doutor Marcelo De Luca, você já pode, fica à vontade aí para querer encerrar, porque senão nós não paramos de falar aqui, tá? E os outros colegas também querem falar, falem, levante a mão. Rodrigo Fachin, o nosso presidente da OAB de José Bonifácio, certamente deve estar tomando lá, por isso que ele não está mostrando o rosto. Mas deixa eu falar isso que ele vai contar. Deixa que ele vai contar que isso é fantástico para nós, advogados, a ação popular. E aí eu perguntei, você já descreveu que o autor daquela ação popular é advogado. Eu devo ter assim, ainda não chegou uma dezena, mas está beirando, senão já passou. E graças a uma conversa de fórum, que hoje os colegas mais jovens não se encontram. Por isso que nós estamos fazendo esse movimento para que os advogados estejam na casa do advogado, para que a gente tenha esse momento de trocar informações com os advogados mais experientes. E a ação popular é algo que o advogado pode exercer a cidadania plena. Né? É algo tão bonito, tão prazeroso, né? Que faz com que a gente, aquele advogado que tem esse pensamento de coletividade, possa exercer o direito da ação popular. E eu sinto que ainda é muito pouco divulgado.
né? Poucos advogados fazem uso, poucos advogados têm esse espírito de coletividade usando desta ação que ajuda tanto a sociedade. Viu, Rodinei, só para te fazer e restabelecer a sua palavra, eu consegui aqui contra a Constoeste e a Prefeitura uma ação popular improcedente em primeira instância, como ação civil pública e popular, todas aqui em primeiro grau são improcedentes, na reforma no TJ e manteve no STJ. Então, assim, graças àquela conversa de anos atrás, quando você, ainda eu jovem advogado, me dizendo da importância de promovermos ações populares. Então, você tem aqui de público meu agradecimento por ter feito surgir no meu coração essa vontade de utilizar de uma ação popular em benefício da sociedade. Muito obrigado. O único requisito subjetivo que legitima alguém a promover uma ação popular é ser eleitor. Ponto. Basta que eu seja eleitor para que eu esteja legitimado a promover uma ação popular. Mas o que eu ia dizer é do pavor, do horror que o judiciário tem de ação popular e de ação penal privada. O que eles puderem fazer para matar esses dois tipos de ação, eles matam. O Ministério Público, que se diz, que se arvora da legitimidade toda da punição do crime no mundo, é um advogado ajuizar uma ação popular, uma ação popular também, uma ação penal privada para ele dar manifestação em sentido contrário da ação. Maluco por isso. É sempre assim. Mas é verdade, eu repito, Marcelo, não podemos nos intimidar com relação a isso, não. Eu tenho maior consideração, maior respeito por esse cidadão, não vou nem chamar de advogado, deve ser advogado, que ajuizou essa ação popular contra o Banco Central e contra a União. Agora, é um sujeito com disposição e coragem, porque ele vai ter muitos problemas aqui para frente com essa ação aí. Mas muitos, não tenha dúvida a respeito disso aí. Vamos acompanhar. É interessante acompanhar esse tipo de ação. Nos reanima a advogar. Esses dias eu assisti um debate que participou o Lênio Streck. Era de noite aqui em casa, tomando umas assim também, viu? Um desses troços que inventaram agora aí de teleconferência, esses negócios aí. O Lênio Streck é um advogado, um procurador de justiça aposentado e advogado no Rio Grande do Sul e professor no Rio Grande do Sul. O Lênio pegou 2 filmes. Um chama Luta por Justiça, não sei quem, Stevenson, um ator com esse sobrenome, e o outro se chama A Ponte dos Espiões. Esse é com Tom Hanks, que é um ator mais conhecido. E a hora que ele terminou a palestra dele, me deu vontade de ir para o escritório, já eram as 11 horas da noite. Né? Ao invés de ir para o escritório, o que eu fiz? Eu entrei aí nesses coisas de filme aí e assisti o Luta por Justiça. Assista esses 2 filmes. Assista esses 2 filmes. Luta por Justiça e o outro, O outro é A Ponte dos Espiões. Esse é com Tom Hanks. Esse cara da Luta por Justiça é um advogado que exerce advocacia até hoje nos Estados Unidos. É um negro, advoga há 30 anos, tá? 30 e poucos anos. É um negro formado em Harvard, que, convenhamos, já é uma raridade, e que saiu da universidade atuando numa ONG que promove ações de revisão de caras que estão no corredor da morte. No final do filme aparece lá. Até hoje, nesses 30 anos de batalha, muitos morreram. No filme você vê que muitos são executados. Ele livrou, provando o erro judicial,
da pena de morte nos Estados Unidos mais de 170 pessoas. Essa foi a vida dele. O cara que livrou 170 pessoas deve ter perdido milhares de casos que foram executados, outros tantos, né? E aí você vê que a batalha de um advogado. E a ponte dos espiões é um negócio curioso, rapaz. Os caras queriam condenar um espião e falar assim: quem que é o pior advogado que nós vamos arrumar aí para condenar esse espião aí, um comunista filho da puta? Espião da União Soviética. Ah, pega fulano, ele é um advogado... Marcelo, não vai se ofender. Ele é um advogado, só advoga para seguradora, ele não bosta de um advogado, você entende de seguro. E a questão é uma questão que envolvia um crime de lesa pátria contra a segurança dos Estados Unidos. Então, pegaram o cara mais despreparado para atuar nessa área. Né? Rapaz, o cara lutou contra Deus e o mundo nesse processo, que eu não vou ser o spoiler de vocês. Vocês assistam o filme, que vocês vão ver que espetáculo de filme. 2 filmes... Aí você pega um sujeito que promove uma ação popular dessa, e para quem? Quem está pagando honorário para ele? A troco de quê? E você tem que erguer uma estátua com um sujeito desse. Porque o problema que ele vai ter nos próximos 5, 6, 10 anos não serão poucos, não. Por conta de uma ação dessa aí. Vai ter quem vai dizer assim, ele só quer se autopromover. Vai ter quem diga isso. Claro que vai ter. Mas fazer o quê? Faz parte de quem faz. Claro. Tem uma pergunta aqui no chat aqui, do César. Meu amigo César, conterrâneo lá de Santa Adélia, fizemos faculdade junto, né? Grande Santa Adélia, só perde para Macaubal, tá? Santa Adélia é o contrário de Macaubal, rapaz. Santa Adélia Santa Adélia é Catanduva. Eu sei, mas eu estou falando do tamanho. Macaubal, os prédios de Macaubal fazem sombra lá em Santa Adélia. Ah, isso faz. Não, Rio Preto fica na região metropolitana de Santa Adélia. E os advogados de Macaubal também são todos brilhantes. Eu lembro sempre do Elcio Padovez quando você fala isso aí. Eu sei. Agora, quem está perdendo é José Bonifácio, o Cerradão. O César mandou uma pergunta aqui, ó. Como você vê o crescimento das cooperativas de crédito na praça, no âmbito contratual, né? Falando que a pergunta não tem colocação jurídica, mas comercial. Eu vejo as cooperativas de fato estão crescendo, abrindo, né? Antigamente, você pega a Credit Citrus, ela seleta os pecuaristas, né? Agricultores, e abriu para outras pessoas, a Sicredi também, que era médico, e depois abriu, né? Tem umas... que o doutor Odinei falou, a revisional já é difícil, contra a cooperativa, então, agora, tem uma questão de cooperativa, que essas vendas casadas de cota plus, dessas cotas, que eles, para te conceder crédito, te oferece cota no mesmo valor, e você não tendo dinheiro, eles te parcelam isso cobrando juros, depois cobram mais juros no cheque especial. Mas é um segmento aí que eu vejo que está em franca expansão aí, né? Que de fato está aí, vem com taxas atrativas, vem com questão de tarifa praticamente zerada, né? De manutenção de conta, concessão de crédito. Eu vejo que está em franca expansão essa questão de cooperativa aí, né? É só você pegar a Credit Citrus e ver o número de contas que tinha Credit Citrus e agora, como que está. Se você frequentar essas agências de cooperativa, antigamente você ia lá e tinha 1, 2, 3 pessoas. Hoje você vai, quinto dia útil, tem fila. Então está em franca expansão. Hein? Alguém tem mais alguma questão? Quer colocar? Tem duas vantagens. Tem mais 2 vantagens que eu vejo no cooperativismo, nas cooperativas de crédito. Primeiro, que eu acho o cooperativismo uma coisa extremamente interessante do ponto de vista econômico. O cooperativismo, em geral. No que diz respeito às cooperativas de crédito, Marcelo, me parece bem interessante que o mercado possa ter
algo que faça frente, ainda que minimamente, talvez agora ampliando possa fazer um pouco mais, a esse monopólio das grandes instituições bancárias, né? Porque não tem a dúvida que entre eles lá em cima eles se acertam, viu? Na hora de fixar preço de financiamento, preço de produto, quem sabe as cooperativas façam com que eles se sintam um pouco pressionados e entrem no mercado para disputar condições de contratação. Então, eu tenho com relação ao cooperativismo, primeiro, uma simpatia pelo cooperativismo como um todo, né? Acho bem interessante. Aliás, nós temos uma legislação cooperativista no Brasil, antiga e extremamente atual. Não se dá muita importância para isso, mas é extremamente atual, né? Se estuda pouco o cooperativismo no Brasil. E ainda bem que elas estão saindo do setor rural, agropecuário, para invadir o aspecto, embora sejam originárias, a Copercity é originária da agropecuária, né? E invadindo o campo de exploração creditícia. Eu acho legal, eu gosto. Ela só não pode querer virar banco, né? Cobrar igual o banco. Não, se começar a virar banco, eles vão perder o espaço que eles conseguiram até agora. Vão andar para trás. Se não O cooperativismo é outro negócio muito diferente. Se não acontecer igual as fintechs, né? Que não, vai acontecer igual as cooperativas que atuavam no setor agropecuário, quando elas forneciam insumos, implementos, máquinas, equipamentos, ferramentas para, a exemplo da Café Alta e tantas outras que nós tivemos aqui no interior. Quando elas se meteram a concorrer, a se portar como grandes lojas de departamento, elas quebraram como quebrou a Café Alta aqui em Rio Preto. Mais algum? Quebra também. Se tentar ser banco, quebra. Mais algum questionamento, alguma colocação? Então nós vamos encerrar. Eu só quero agradecer aí pelos ensinamentos da noite, Marcelo, né, De Luca, fantástico, né, aprender com vocês. Doutora Dinei aí, doutor Dinei, fiquei até com vontade agora com o senhor e Marcelo falando de fazer a minha primeira ação popular, né? Eu votei na última eleição, então como afirmou-se agora, eu posso fazer minha primeira ação popular. Mas eu vejo que realmente é incrível, né, essa seara do direito bancário. Tem muita coisa para a gente ver e aprender, e obviamente os abusos são constantes, e ainda, como o doutor Ednei disse que não se pode comprovar, né, tem muito juiz viajando ainda. Doutor Ednei, obrigado a todos e boa noite. Boa noite, obrigado aí, Robson, pela participação, agradeço a todos também, né? Se alguém tem mais alguma colocação, alguma... Então, Marcelo, já lá se vão. Oi? Já lá se vão 1h45. Não, vamos encerrar. Acho que extrapolamos o negócio aqui hoje. Precisamos fazer mais vezes, né? Da próxima vez, Marcelo, você só faz um aviso, viu? Se for na sexta-feira, você já avisa para o pessoal também preparar a cervejinha, que aí a gente fica umas 3 horas tranquilo. Estou preocupado, tem uma congelando lá. O doutor Adriano Marques já vem fazendo isso há muitos eventos. Eu já tenho observado. Ele sempre vem com seu copo de cerveja ou de uma cachaçinha. Eu não sei o que ele está tomando lá, viu? Tomei uma antes. Eu fiquei tão à vontade vendo o doutor Ednei tomar, que eu resolvi tomar uma também, né? Mas das outras vezes era água, viu? Mas ó, deixa eu lhe falar uma coisa, viu, Adriano? Não só uma bebidinha, mas ele está comendo, ele não para de mastigar. Deve ser amendoim aquilo lá, viu? Ele não para de comer. Olha lá. Castanha de caju. Só que eu não comi, eu fiquei com vergonha de ficar mastigando, aí passou, né? Mas de caju e batata frita. Olha lá. Doutor Marcelo De Luca,
Eu gostaria, eu tenho algumas pessoas que reclamam que eu faço isso, mas eu gostaria de ouvir a doutora Natália disso tudo que aconteceu hoje. Verdade. Doutora Natália é minha cunhada. Ela é advogada lá de Santa Adélia. É especialista em previdenciário e tudo mais. Mais uma razão para ouvi-la. E você falou que Santa Adélia está na sombra dos prédios de Macaubal, por isso que ela não quer falar, ficou brava. É o contrário. Os prédios de Macaubal fazem sombra lá em Santa Adélia. Prazer tê-lo aqui conosco, doutora Natália. Prazer é meu. E eu quero agradecer o doutor Marcelo, né? Sempre bom ouvi-lo. Sempre um grande aprendizado, né? E eu não advogo na área de bancário ainda, né? Mas aprendi um pouquinho hoje com os mestres aqui. Maravilha. E o doutor Natan, você não vai conceder a palavra para ele, Marcelo De Luca? Pode ir. Eu tô aprendendo. O O Marcelo Natan que também é de doutor Santa Adélia? Catandu, o Natan. Natan é de Santa Adélia. Santa Adélia também. Ô, Dinei, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Santa Adélia. Vou fazer uma pergunta séria agora com a moçada de Santa Adélia. O doutor Raul Aguiar Ribeiro está lá ainda? Não. Não? Raul é o juiz, que era de Nova Granada? Isso. Ele foi para Santa Adélia na época. Doutor Raul é formado. O doutor Raul ele é engenheiro também. É engenheiro. Doutor Marcelo De Luca, fica à disposição aí para a sua. Eu gostaria de agradecer a todos, sem exceção, pela participação. Gostaria de agradecer, assim, mandar um grande abraço para todo mundo e vamos marcar mais vezes aí, vamos trazer uns temas para a gente poder discutir aí, que nem eu falei, né? Tempos, o doutor Odinei comentou também, são tempos nunca vividos, né? Tomara que essa questão aí de saúde possa passar logo, mas a questão de judiciário é o que nem eu comecei falando, os hospitais de hoje vão ser os fóruns de amanhã. Amanhã Verdade. os fóruns vão superlotar e vamos ver se pouca estrutura, pouco funcionário, pouco juiz. Mas vamos aí remando contra a maré, vamos plantando sementes, né, Marcelo? Um abraço a todos aí. Obrigado, viu? Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo trabalho aí, viu? Obrigado. Quero cumprimentar também o Luque, que está lá nos dando assessoria técnica, até esse horário junto conosco aí. Obrigado a todos os colegas. Os colegas que não são da subseção, sejam bem-vindos. As portas da UAB estão aqui abertas para todos, viu? Uma boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abração, Luque. Tchau. Obrigado, doutor. Boa noite, viu? Abraço para vocês. Abraço, Luque. Tudo de bom também.